paz do Senhor, irmãos. Amém. A gente está dando início mais a um culto esta noite. Eu vou pedir para os irmãos se colocarem de pé. Para você que pode, trouxe a sua Bíblia, para estar abrindo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Enquanto você abre, eu vou estar fazendo uma oração. Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença, Pai, nós nos colocamos, viemos apresentar diante de Ti, viemos apresentar, Pai, esse culto, Pai, cada vida que está aqui presente, cada vida que vai, Pai, está assistindo esse vídeo, Pai, aonde, Pai, cada um estiver dentro do seu lar, talvez no celular, ou Pai, no computador, aonde seja, Pai, que o Senhor esteja presente. Nós cremos e confiamos nisso, Pai. Queremos apresentar, Pai, cada vida, Pai, essa semana que foi apresentada no nosso grupo de intercessão, Pai. Várias famílias que perderam seus entes queridos, outros, Pai, que estão precisando do Teu socorro, Pai. Nós queremos, Pai, Te louvar e engrandecer por Teus grandes feitos em nossas vidas, Senhor. É o que nós Te glorificamos e Te adoramos esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vou estar lendo o capítulo 9. A minha Bíblia começa. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum deste no caminho, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E este esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito os teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver, e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantou-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Amém? Amém. Irmãos, é uma história meio comprida, né? Mas nós sabemos a história desse homem. O que me chama a atenção? Esse homem que era um perseguidor de Cristo, né? Dos cristãos. Aqui ele pega uma carta, né? Com autoridade, com os sumos sacerdotes, para perseguir os cristãos. E ali naquele caminho, ele contemplou da glória do Senhor. Quando ele estava indo perseguir as pessoas, ele teve um encontro com o Senhor. O que eu quero dizer para você essa noite? Talvez, eu não sei o que você tem passado, o que você tem apresentado diante do Senhor, mas muitas das vezes nós achamos que é o fim. Talvez para aquelas pessoas as quais sabiam que ele estava indo, a grande fama que ele tinha, para elas era o final. Mas nós sabemos que tudo está
debaixo da mão do Senhor. Tudo está no controle do Senhor. Naquele momento, o Senhor talvez não, com certeza, irmãos, Ele usa aquela situação, talvez de desespero para um, e ganha uma alma. Que nós sabemos que depois, através da vida de Saulo, que se torna Paulo, o Senhor ganha multidões. Então, naquele momento, ele contemplou a glória do Senhor. Que nós possamos também contemplar essa noite a presença, a glória do Senhor neste lugar. Amém? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia, graças a Deus, aleluia. Que nós possamos sentir Aleluia, a presença graças do Senhor, a o Deus. toque do Senhor nessa noite. Naquele momento, irmãos, talvez fosse a última oportunidade que o Senhor estava dando para Saulo. Ele perseguia, ele matava os cristãos, como nós conhecemos na história, ele era um grande perseguidor da igreja. Talvez ali fosse a última oportunidade que o Senhor estava dando para ele. Talvez ele tinha chegado ao fim para ele. Nós não sabemos o que se passava na cabeça, os problemas daquele homem, mas nós sabemos e confiamos que ele aproveitou aquela oportunidade, aquele encontro com o Senhor, que nós possamos também aproveitar cada segundo. Talvez nós apresentamos a vida de alguém, nós intercedemos por alguém, e muitas pessoas falam, para ele não tem mais jeito, para essa situação não tem mais jeito, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. Aleluia, graças a Deus. Como ele deu uma última oportunidade para Saulo, ele também tem uma oportunidade para a minha vida, para a sua vida, para a sua causa, para uma pessoa que você tenha apresentado, que nós possamos ter fé e acreditar, irmãos, amém? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais.
fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia, Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Como é bom, irmãos. Ali nessa história que eu li de Saulo, nós vemos a transformação dele. Nós vemos que ali ele humilhou, ele matou, ele se humilhou, ele matou a sua carne. Ali, quando nós lemos, quando o Senhor fala com Ananias, ele nos diz que Saulo estava orando, ele estava clamando ao Senhor. Ele não tinha sido transformado ainda como Paulo, mas ele entendeu que ele precisava de Deus. Ele entendeu que ele tinha um problema e que ele necessitava naquele momento. Irmãos, e Ananias responde para o Senhor: Senhor, o Senhor não sabe o mal que ele tem feito? Ele tem perseguido, ele tem matado muitos de nós. E o Senhor responde: eu é que sei. Sou eu que sei até onde você deve padecer por meu nome. E nós vemos Ananias obedecendo o Senhor, chegando, e Saulo cai as suas escamas dos seus olhos. E vemos um pouco adiante que ele passou alguns dias ali, ele foi batizado e logo ele já estava pregando nas sinagogas. Talvez a situação que para você não tem mais jeito, que para nós falamos, essa pessoa não tem mais jeito. Eu lavei as minhas mãos, nós falamos, nós somos humanos, nós desistimos muito fácil, mas o Senhor não. Ele contempla da minha vida, ele contempla da sua vida, do que você tem apresentado diante dele. Irmãos, e esse próximo louvor que nós vamos louvar ao Senhor diz que o nosso respirar é o Senhor. E nós vemos mais, se nós formos mais adiante, nós vemos que Paulo, quando Saulo recebe essa transformação que se torna Paulo, ele respirava Cristo, ele vivia para Cristo. Aleluia. Antes dele morrer, ele nos deixa escrito que para ele morrer era lucro, e viver para ele era Cristo. Ele respirava Cristo. Que nós possamos ter como exemplo, que nós não desistamos, que a sua causa, por mais impossível que seja, o Senhor contempla. Ore, peça para Ele. Saulo se humilhou e buscou. Que nós também possamos ser dessa maneira, amém? Aleluia, graças a Deus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Este é o meu respirar, este é o meu respirar,
este é o meu pão. E este é o meu pão. Querido, os discípulos que andaram com Jesus Cristo, Pedro, João, Tiago, Levi, depois chamado de Mateus, a Bíblia diz que uma certa feita Jesus Cristo estava orientando, ensinando, pregando e falando para o povo sobre a missão de Jesus Cristo. Ali ele dizia: olha, o reino de Deus veio. E ali alguns discípulos foram embora, porque o que Jesus estava pregando não condizia com o que o mundo vivia. E alguns discípulos foram saindo, e Jesus olhou para os discípulos e disse: eles saíram, e vocês? Não querem ir também? Aí Pedro disse: Senhor, para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Aleluia. Isso nós precisamos entender, que Jesus precisa ser, como diz aí, o meu respirar. Como a Camila disse, Paulo dizendo: o meu viver é Cristo. Não sou mais eu que vivo. Não sou mais aquele homem que perseguia, aquele homem que matava, aquele homem que mentia, aquele homem que roubava, aquele homem que era um sangue quente, aquele homem que, quando as pessoas diziam, logo após já tinha uma resposta pronta para responder, para falar. Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Aleluia. A Bíblia diz: se eu estou em Cristo, nova
criatura. Tudo se fez novo. E isso, querido, não depende de mim, não depende de você. Depende da fé que eu tenho em Cristo Jesus. Depende da fé que eu acredito que Jesus pode fazer isso na minha vida. A Bíblia diz que eu sou nova criatura. Oh, Espírito Santo. Se você acredita que Deus pode mudar a tua vida, querido, tirar aquele homem, aquele pastor Itamar que era ruim, que mexia, que fazia coisas que não agradavam a Deus, que quando trabalhava, saía de noite no serviço com uma viatura, fazia coisas que não agradavam a Deus, mas um dia Cristo olhou para mim e teve misericórdia da minha vida, querido. Como Ele olhou para você, como Ele olha para você. E a Bíblia diz que nós somos salvos pela fé. Isso é dom de Deus. Não é eu, não é você. Se você crê que Deus, Jesus Cristo de Nazaré, se fez homem, se você crê, como a palavra do Senhor Jesus Cristo diz, que aonde tem dois ou mais é unido no nome de Jesus, Ele se faz presente. Querido, Cristo está do teu lado. Cristo está aqui. E Ele pode, Ele tem poder para fazer, querido. A Bíblia diz que um certo homem, um centurião, chegou até Jesus e disse: olha, o meu servo está enfermo. Jesus disse: não, eu vou na tua casa. Ele disse: não, Senhor, não. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do teto da minha casa. Mas o Senhor Jesus tem autoridade. O Senhor tem palavra. E a Bíblia diz que o Senhor é o grande Emanuel. A Bíblia diz que o Senhor é o grande eu sou. Aquele homem, aquele centurião começou a dizer: eu creio que o Senhor dizer uma só palavra, não precisa entrar na minha casa, mas dizer uma só palavra, o meu servo será salvo. Diga para ele: Senhor, o Senhor é o meu respirar. Eu preciso que o Espírito Santo entre no meu coração e diz para mim: muda o meu coração, muda a minha maneira de ser. Declare para Ele, adora Ele, diga: Senhor, sem o Senhor eu não sou nada. Eu não sou nada, eu sou aquele homem pecador, aquela mulher pecadora, aquele homem que mente, aquele homem que tenta enganar no trabalho, no caso. Faça isso, querido, mas faça isso confiando que Jesus Cristo pode, é o único que pode entrar no meu e no seu coração. Teu Santo Espírito vivendo em mim, este é o meu pão, este é o meu pão. Glória a Deus. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem Perdido estou sem ti. Querido, preste bem atenção. Nós estamos aqui agora e eu quero trazer e quero chamar a sua atenção.
Nós não sabemos o que vai ser da nossa vida daqui 5 minutos. Mas Deus, Ele nos dá uma chance. Quem sabe talvez essa é a última chance que você tem neste momento agora, a última chance que Deus está te dando para você acreditar, para você confiar e entregar a sua vida para Jesus Cristo, querido. A Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, quando Cristo é Senhor da minha vida, querido, se porventura amanhã talvez o pastor Itamar não acorde, não levante, eu não sei se talvez amanhã eu estaria talvez no UTI, mas eu preciso acreditar que quando eu declaro, quando eu aceito Jesus Cristo como Senhor da minha vida, mesmo que ainda eu venha morrer, eu tenho a vida eterna. Aquela mulher, ela aproveitou a chance dela, porque ela de repente viu Jesus passando numa multidão, ela foi e tocou. Zaqueu, a Bíblia diz, Zaqueu, um homem igual eu e você, cheio de pecado, precisando de conversão, precisando de mudança de vida. A Bíblia diz que Zaqueu teve uma chance. E a Bíblia diz que quando ele viu a multidão, ele disse: olha, eu preciso saber, eu preciso ver quem é que está nessa multidão, porque diz para mim que Jesus Cristo, o Messias, o prometido, ei, viu Fátima? Ele viu que Jesus Cristo poderia mudar. Ele viu Adriana, que Jesus Cristo poderia mudar. Ele disse: olha, eu vou correr, eu dou um jeito, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito, eu vou chegar, eu vou ver Jesus Cristo. Talvez, querido, se Zaqueu não tivesse subido naquela árvore, se Zaqueu não tivesse sacrificado ali, tentado ver Jesus, ele não estava na história hoje da Bíblia, como uma vida que foi mudada, como uma vida que foi transformada. Querido, talvez você está na sua casa, ou talvez você está nos ouvindo. Perca a chance. Nós estamos vivendo uma situação tão complicada. Cada dia nós temos visto coisas acontecer. Mas eu quero dizer para mim e para você: nós podemos viver sem Jesus Cristo. Você pode dizer: eu vivo sem Jesus. Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha faculdade, eu sou doutorado, eu tenho um bem social, eu tenho riquezas. Viver sem Jesus até pode. Mas morrer sem Jesus, querido, pode ter certeza. Mas declare para Ele: Senhor, eu preciso. Talvez, querido, é a minha e a sua última chance de declarar. Talvez você está aí na sua casa, se ajoelhe no chão, onde você está ouvindo, e diz: Senhor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Se ajoelha e chora para Ele: Senhor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Querido, entregar a vida para Jesus não é dizer agora eu vou ser um escravo da igreja, não. Entregar a vida para Jesus é dizer que eu aceito Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu começo entregando a minha vida a Jesus, eu começo a ler a Bíblia, eu começo a discipular e a aprender que Jesus quer da minha vida. É como Paulo mesmo entregando a vida ali para Jesus. Paulo encontrou com Jesus ali, ele entregou a vida, ele ficou 3 anos se preparando, estudando, conhecendo Jesus Cristo. E assim comigo e com você, querido. A Bíblia diz, como a Camila falou, nós vamos crescendo, aprendendo em Jesus. O Espírito Santo vai trabalhando na minha vida, na sua vida, vai mudando, vai moldando, vai transformando. Até que um dia nós sejamos um varão perfeito. Mas diga para Ele: Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso do Senhor. Diga para Ele: me dá uma chance, Senhor. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Pode ter certeza, querido.
Jesus, Ele é melhor do que qualquer coisa que a vida pode trazer. Quantas e quantas vezes as pessoas zombaram de mim dizendo: ah, agora você é cristão. Graças a Deus. Graças a Deus, porque um dia eu tive oportunidade. Graças a Deus que um dia minha mãe insistiu comigo. Graças a Deus, querido, que um dia alguém chegou na rodoviária de Paraguaçu Paulista, num policial ignorante, num policial ruim, que não tinha Cristo no coração. Quando aquele homem, na simplicidade dele, com aquela camisa social, aquela roupinha social, ele disse: a paz do Senhor, policial. Eu falei: eu não sou cristão e não gosto de crente, mas graças a Deus, Cristo Jesus, pelo amor, pela misericórdia dele, ele teve compaixão de mim. Mas ele disse: mas eu quero te declarar e te dizer que o Senhor tem algo na sua vida. Aquele homem não desistiu de mim e disse: olha, um dia Deus vai te levantar como pastor e Ele vai usar a tua vida para restaurar as ovelhas que estão desviadas, perdidas. Depois de 4 anos e meio, um dia minha mãe chegou e falou: filho, quantas vezes eu pedi para que você viesse na minha casa para receber uma oração de um pastor e você nunca aceitou. Mas agora eu quero agradecer a Deus, porque Deus conquistou, Deus trouxe uma casa para mim, filho. Eu quero fazer um culto de agradecimento, um culto de adoração para dizer: Deus, obrigado pela minha casa. Vem no culto. Eu falei: mãe, eu não gosto. Ela falou: mas eu sou a tua mãe. Eu passei dificuldade para sustentar vocês. Aleluia. Oh, Espírito Santo, Deus está falando no meu coração. Ela disse: eu tive dificuldade. Será que você não pode nem participar de um culto por causa daquilo que Deus fez para mim? E ali foi a Silveni, ali foi o Lucas, foi o Guilherme. E quando nós entramos, querido, a pastora Maria José chegou mais cedo, antes do horário do culto, porque Deus tem um propósito em todas as coisas. Quando ela olhou para minha esposa, olhou e disse: você está preparada para ser mulher de pastor, porque Deus tem algo na vida do seu esposo. E começou a falar tudo aquilo que aquele homem há 4 anos e meio atrás, numa rodoviária, falou para um ignorante, para um policial ignorante. E ali onde Deus entrou no meu coração, entrou no coração da minha esposa, e Deus foi trabalhando. E graças a Deus nós vamos estando indo para 20 anos e pouquinho de cristão. Então, querido, esta é a chance que Deus dá para mim e para você. Esta é a chance que Deus dá para mim e para você. E nós precisamos entender que mesmo você estando na sua casa, tem pessoas nos assistindo lá do Chile. Aí você pode declarar para o Senhor e se ajoelhar e dizer: Senhor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida. Porque pode ter certeza, querido, a Bíblia só tem um ladrão. Quando Jesus foi crucificado, aquele ladrão aproveitou a chance dele. Quando Cristo foi crucificado, 2 pessoas estavam sendo crucificadas junto com Cristo, sabia, querido? E aí a Bíblia diz que um deles começou a zombar e dizendo: você não é o Filho de Deus, você não salvou, não curou o cego, não ressuscitou morto. O que está fazendo nessa cruz? Aleluia! Deus está falando no meu e no seu coração. E aquele ladrão, de repente ele olhou e percebeu, o Espírito Santo de Deus tocou no coração dele, ele deixou Deus entrar no coração dele. Ele diz: para de zombar de Jesus, para de zombar, porque ele é inocente,
Aquele ladrão diz: ele é filho de Deus. Ele era rei dos reis, senhor do senhor. Ele estava no céu. Aquele ladrão diz: para de zombar. Ele estava no céu, num trono de glória. Ele estava ali sendo adorado, exaltado. Ele olhou para baixo e viu eu e você e disse: pai, eu vou descer lá, porque lá eu vou mostrar para ele o amor que o Senhor tem naquelas vidas. Oh, Espírito Santo, se eu soubesse o tanto que Deus te ama, Sônia, se eu soubesse o tanto que Deus te ama, Luzia. Ele disse: eu amo o pastor Itamar, eu vou descer lá e vou morrer na cruz por ele. Aquele ladrão disse: olha, esse é inocente, nós somos pecadores. Mas ele disse: olha Jesus, tudo que eu fiz, eu estou aqui porque eu mereço. Mas olha Jesus, lembra de mim quando o Senhor estiver lá. E Jesus disse: olha, ainda hoje estará comigo no paraíso. Esse bem, querido, reflete. Essa é a chance que Deus está dando para mim, para você. Não se importe com as pessoas. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, e a minha vida seja tua vida, e a minha vida seja tua vida, e a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia, glória a Deus, amados. Amados, se acomode no seu lugar, pode se assentar, em nome do Senhor Jesus, amém. Nós vamos estar passando, amados, por momentos da palavra do Senhor. Quero ler um texto bíblico com os irmãos, algo que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com a igreja. Como eu sempre digo, né, a palavra do Senhor, ela vem falar primeiramente com a gente, né, eu sempre tiro um tempo para estudar em casa, para dar uma meditada no texto, e a palavra do Senhor, ela sempre vem nos corrigir, nos trazer paz, nos trazer alegria ao nosso coração, porque é a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz para a minha e para a sua vida, amém? Amados, você que pode, eu peço que você abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 5, é um texto que com certeza você conhece essa oração, que está no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 5. Graças a Deus, né, amados, que nós estamos mais um dia na casa do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina que vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros lugares. Com certeza, amados, você está no melhor lugar. Você que nos acompanha aí da sua casa pelas redes sociais, você tirou um tempo para ouvir a palavra do Senhor, para participar do nosso culto a Deus, amém? Amados, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 5, diz assim, a minha introdução diz a oração, que diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhe asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai, que o vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de os pedirem. Vocês orem assim:
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Irmãos, talvez alguns manuscritos não vão ter essa última parte, mas aqui no Evangelho de Mateus tem. E algumas traduções talvez vai dizer, perdoa não as dívidas, mas as ofensas, né? Algumas traduções vai dizer. Amados, o que nós aprendemos com esse texto é uma oração universal. Acredito que todo mundo sabe essa oração, talvez de cor e salteado. Mas talvez nós não paramos para meditar o que é a oração do Pai Nosso. O Senhor estava ensinando ali os seus discípulos como orar ao Senhor, como fazer. A oração nada mais é do que uma conversa, é um diálogo que você tem com Deus. É um diálogo que nós aqui da terra dialogamos com o nosso Pai Celestial, que está nos céus, e Ele nos responde. Amados, existe um ditado, que aí fora, até um ditado, não sei se talvez essa pessoa se converteu, ou se aceitou a Cristo, mas que se diz, né? Quem não se comunica, se estrumbica. E é um ditado bem verdadeiro, porque o que é uma conversa? É um diálogo. É você conversar, você fazer verso, é uma prosa, é uma conversa com Deus, a qual você tem com Deus, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que conhece a nossa vida. E ali o Senhor está ensinando aqueles discípulos a orarem. E eles falam, não façam como aqueles fariseus hipócritas, que ficam nas sinagogas orando de pé e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Amados, ali, naquela sinagoga, eles tinham o costume de se reunir mais ou menos cerca de 18 vezes por dia para orar. Só que ali eram palavras vãs, repetitivas. Por isso que Jesus estava falando a eles, não que seja pecado, mas nós orarmos em pé. Nós muitas das vezes, como o pastor Itamar estava ministrando aqui os louvores com a gente, muitas vezes nós estamos orando em pé, não que seja errado, que seja pecado. Mas eles faziam isso para chamar a atenção das pessoas que passavam na rua, para ver, olha, aquele fulano está orando, para chamar a atenção das pessoas, e não com o foco principal, de conversar com Deus, de chamar a atenção de Deus. E eles oravam ali 18 vezes por dia. 18 vezes por dia durante aquele horário, eles reservavam como se fosse um despertador. Certa hora ia lá e orava, certa hora ia orar. Ficava uma coisa muito rotineira. E a oração, amados, ela é algo, como eu disse, ela é uma conversa com o Senhor. Não tem que ser talvez uma rotina na minha e na sua vida. Eu sempre costumo dizer, na empresa onde eu trabalho, quando eu fiz alguns cursos, existia uma ética lá dentro da empresa que chamava as 3 R's. Eu acho que eu já até falei disso aqui: ritmo, ritual e rotina. A gente faz basicamente isso todo dia: ritmo, ritual e rotina. Mas nós, muitas das vezes, a gente não pode levar isso para um mundo, vamos dizer assim, espiritual na oração com Deus. A gente tem que sempre querer mais de Deus, sempre querer mais da presença do Senhor. No nosso diálogo, a nossa conversa com o Senhor, ela tem que ser diferente todos os dias. Todos os dias eu tenho que ir a Cristo de uma maneira mais íntima, de uma maneira mais envolvente com o Senhor. Não talvez uma oração de alarme superficial que eu coloco ali e eu troco 3 palavrinhas com Deus e tá bom, daqui a pouco eu volto lá, troco mais 2 e volto. Não, amados, nós temos que tirar um tempo em oração, em busca do Senhor para as nossas vidas, em buscar falar com Deus. E o Senhor diz: eu lhe asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Amados, o Senhor talvez não recebia a oração daquele povo. Que aqueles, como o Senhor diz, que aqueles fariseus hipócritas subiam para orar, mas eles não estavam ali chegando à oração no altar do Senhor como Deus queria. Não havia talvez resposta na oração, virou mais um ritual, aquele tipo de que eles achavam que era oração, mas não eram, estavam querendo ser vistos pelos outros, pelas outras pessoas.
Por isso que o Senhor fala, e quando vocês orarem, entra no seu quarto, fecha a porta e você ora em secreto, e o seu Pai que o vê em secreto o recompensará. Amados, quando o Senhor está dizendo para a gente orar em secreto, entrar na porta do nosso quarto, não está dizendo que o Senhor ouve só oração no quarto, Ele está dizendo de intimidade com o Senhor. Quem que a gente deixa entrar no nosso quarto? É só quem tem intimidade com a gente, não é todo mundo. Às vezes você recebe uma visita na sua casa, às vezes você atende, às vezes ela na sala, na cozinha, para servir um café ou qualquer coisa. Mas é difícil você conhecer um quarto de alguém. Por isso que o Senhor traz essa representação do quarto, porque o quarto é lugar íntimo. É um lugar que eu tiro para orar a Deus. Eu não preciso, talvez, estar no meio de uma multidão para chamar a atenção, para que Deus possa me ouvir. Então Ele está ensinando aquele povo a orar. Entra no seu quarto, entra no seu secreto, entra na sua comunhão com o Senhor. Num lugar que é onde só você e eu estejam. Não que você não deva orar em público. Às vezes eu me pego orando lá no meu trabalho, me pego orando na rua, andando de bicicleta, correndo. Às vezes a Adri me pega falando, orando sozinho. Às vezes ela pensa que eu viajo. Mas às vezes eu estou orando, estou pensando em se preparando, às vezes algum sermão, alguma palavra para os irmãos. Às vezes eu dou uma viajada mesmo, estou com o pensamento às vezes longe. Porque em todo lugar é lugar de falar com o Senhor. Mas nós temos que tirar tempo para eu e Deus, para você e Deus, falar com o Senhor, que te vê em secreto, e Ele vai te recompensar. Amados, e o Senhor diz que as orações não devem ser o quê? Repetitivas, virar rotina, muitas das vezes só daquela oração, e a gente não busca mais comunhão com o Senhor, porque a palavra do Senhor aqui está ensinando, eles pensam que por muitos falarem, serão ouvidos. Não sejam igual a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam. Amados, o Senhor sabe do que eu e você precisamos, antes mesmo da gente falar. Muitas das vezes as nossas vontades vêm nos contrariar, porque o coração do homem e da mulher é enganoso, mas o Senhor não é. O Senhor sabe daquilo que eu e você precisamos, daquilo que eu e você necessitamos. Então muitas das vezes não é eu ficar fazendo uma oração intermitente, muito repetitiva, só fala aquelas palavras e eu acho que o Senhor vai ouvir. Não, amados, quando eu aprendo a conversar, eu aprendo a dialogar com alguém. Você mesmo, quando talvez você vai comer algo, você está com a sua família, não é maçante quando alguém fica falando o dia inteiro o mesmo assunto, batendo na mesma tecla. É a mesma coisa quando eu faço uma oração repetitiva para Deus. Eu fico toda hora, parece que dando um lembrete para Deus. Ó Deus, o Senhor tem que fazer isso, o Senhor tem que fazer isso, o Senhor tem que fazer isso. E não é assim. A oração que o Senhor recebe, Senhor, seja feita a sua vontade e não a minha. O Senhor sabe de todas as coisas. Talvez a minha vontade pode ser que eu acho que ela está certa, mas que eu viva a vontade do Senhor na minha vida. Eu li até aqui o versículo 8, amados, e no 9, não quero me demorar, nós vamos entrar na oração do Pai Nosso. O Senhor ensinando a orar, uma oração universal. Nós oramos todos os dias cedo, ali na empresa onde eu trabalho, a oração do Pai Nosso. Fazemos uma reunião, né, de 15 a 10 minutos e encerramos com uma oração ali todos os dias, e todos os dias nós oramos o Pai Nosso. E muitas das vezes, por ficar, às vezes, orando repetidamente o Pai Nosso, nós não paramos para meditar no que é a oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Que Ele diz, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Nós sabemos, amados, que o nosso Deus, Ele está nos céus, assentado à direita do Pai, o Todo-Poderoso. O nosso Deus, amados, nada foge dos olhos do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina que os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Amados, nada foge dos olhos do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina que Ele é imutável, Ele não muda, Ele não tem sombra de variação. Então nós devemos orar, como o pastor Itamar já explicou em alguns dos sermões dele, como muitas pessoas dizem, que todos os caminhos levam a Cristo. Não levam, amados. Sinto muito lhe informar, mas não levam.
Só um disse: eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso que quando o Senhor nos ensina a orar, Ele ensina: Pai nosso que estás nos céus. É aquele que estás nos céus, aquele que criou os céus e a terra, aquele que criou eu e você. E quando nós aceitamos a Ele, Ele nos chama de filho. E a palavra do Senhor diz: santificado seja o teu nome. Em Isaías, se eu não estou enganado, no capítulo 6, quando o profeta teve as visões, diz que ali os serafins, eles tinham 6 asas. Com 2 eles voavam, com 2 eles cobriam o rosto e com 2 eles cobriam os pés. E diz que eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor nos ensina: santificado seja o teu nome. A palavra do Senhor diz: seja santo, porque eu sou santo. Tiaguinho, então você vem falar que nós não pecamos, nós não erramos. Pecamos sim, falhamos sim. Nós não éramos merecedores de tanto amor, do amor do Senhor. Como esses dias eu acho que eu até compartilhei, acho que no meu status, que o Senhor, Ele nos amou não porque nós somos amáveis, mas porque Ele é o amor. A irmã Severi sempre nos lembra disso, porque Ele é o amor. Não porque nós somos amáveis, mas porque Ele é o amor. Ele que amou a vida daquele publicano, como o pastor citou hoje, Zaqueu. Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus. E antes mesmo de Zaqueu ver Jesus, Jesus já tinha avistado ele, porque ele já olhou para Zaqueu e falou assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu ficar em sua casa. O Senhor, Ele nos vê, amado. O Senhor, Ele nos contempla. Por isso que o Senhor nos ensina: santificado seja o teu nome. O Senhor, amados, Ele quem perdoa pecado. O Senhor é quem nos guia, o Senhor é quem nos rege. O Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Por isso que o Senhor fala: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Amados, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Não estou aqui para falar de política, o pastor Itamar sempre fala sobre isso. Nós não falamos de política na nossa igreja, mas o Senhor, Ele tem um reino que é eterno. A palavra do Senhor nos ensina que céus e terras hão de passar, mas as minhas palavras não hão de passar. Por isso que o Senhor fala: venha o teu reino. É o reino do Senhor, amados, que é eterno. Pode ser que passe o atual presidente, entre outro, passe essa geração, chegue outra, mas o reino do Senhor é eterno. Como o pastor Itamar também citou, nós não sabemos daqui 5 minutos. Talvez dormimos hoje, não acordamos amanhã. Mas quando nós temos Cristo na nossa vida, nós temos a eternidade. É o reino a qual o Senhor preparou desde a fundação do mundo, para aqueles que o amam, para aqueles que são chamados filhos de Deus. Esse é o reino a qual nós buscamos. Por isso que o Senhor diz: venha o teu reino. E logo em seguida Ele diz que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O próprio Jesus, Filho de Deus, quando foi enfrentar a cruz, Ele falou assim, Ele orou ao Senhor e disse: Pai, se preciso for, passa de mim, afasta-se de mim esse cálice. Mas se não for preciso, faça a sua vontade. E nós não prestamos atenção nisso, talvez, na oração do Pai Nosso, que é a vontade de Deus que prevalece sobre a minha, sobre a sua vida. Que tem que ser feita não a minha vontade, mas a vontade de Deus. Amados, quando a Cá ministrou sobre o apóstolo Paulo, acho que em Atos, no capítulo 9, quando Jesus se deparou ali com o apóstolo Paulo, Jesus não perguntou para ele: ó Paulo, você quer me seguir? Não perguntou a vontade de Paulo. Paulo talvez poderia falar: às vezes eu não vou não, Senhor, vou esperar mais um pouco. Ele não perguntou.
mas transformou a vida de Paulo. Fez a vontade dele sobre a vida de um Saulo que se transformou em um Paulo. Muitas das vezes, amados, há sempre uma discussão sobre o livre-arbítrio. Mas isso eu aprendi até com o nosso pastor, o pastor Itamar. Quando eu e você aceitamos a Cristo verdadeiramente, nós não temos mais livre-arbítrio. Tiaguinho, você está louco? Não temos, amados. Porque nós perdemos totalmente a nossa vontade e vivemos a vontade de Deus. Eu não vivo mais a minha vontade. Eu não tenho mais direito de escolha. Tiaguinho, você é louco? Não tenho, amados. A escolha é Deus. A escolha é a vontade de Deus. A escolha é a vontade de seguir a Cristo. A escolha é a vontade de estar na presença de Deus. Saulo não escolheu a Cristo. Cristo escolheu a Saulo. E falou a ele: agora você vai saber o que é sofrer, padecer pelo meu nome. Fazer a obra, fazer o evangelho, pregar a palavra do Senhor. E Paulo estava tão ali extasiado que ele falou: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Essa vida que eu levo, é Cristo que vive. É Cristo que vive na minha vida. Então, mas na oração do Pai Nosso, Senhor, vem e tira todo o foco meu e seu, e nós coloca o foco para Ele, para nós vivermos a vontade dEle, vivermos para o reino dEle. E o Senhor também nos ensina no versículo 12, que diz: perdoa as nossas dívidas, ou as nossas ofensas, algumas traduções vai dizer, assim como perdoamos aos nossos devedores. Charles Spurgeon diz: a menos que você perdoe o seu próximo, você está lendo a própria sentença de morte ao orar o Pai Nosso. Ó, como Deus, Ele é justo. A palavra do Senhor, Ele é comparado, Deus se compara ao justo juiz. Por que às vezes Deus se compara ao justo juiz? Porque talvez um juiz terreno pode talvez ser corruptível. Nós somos seres humanos, talvez se não estivermos firmes com o Senhor, somos corruptíveis. Mas o Senhor, Ele diz que Ele é o justo juiz. Então, por isso que o Senhor está dizendo, perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Se você não perdoa a dívida do teu irmão, a ofensa do seu irmão, o Senhor também não te perdoa. Você não recebe perdão de Deus. Você não recebe perdão do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina que aquele que é muito perdoado, muito ama. Aquele que é perdoado, ele muito ama. A palavra do Senhor diz: não deva nada ao seu irmão, a não ser o amor. A não ser o amor. Quer dever algo ao seu irmão? Que seja o amor. Que seja o amor. E muitas das vezes, amados, é um texto difícil de entender. Mas nós devemos perdoar uns aos outros, para que o Senhor nos perdoe. Isso é tão importante, a palavra sobre o perdão, que a palavra do Senhor nos diz que quando nós viermos apresentar a nossa oferta, quando está falando no sentido de oferta, não é só no sentido talvez financeiro, que a obra de Deus ela precisa dos recursos financeiros, mas a nossa oferta também, como diz aquele louvor que o pastor Itamar sempre coloca: vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. É o meu culto racional a Deus, essa oferta. Se eu for oferecer a minha oferta, o meu louvor, a minha oração a Deus, e eu lembrar que eu tenho algo com o meu irmão, é para eu chegar até Ele e pedir perdão, para que o Senhor receba a minha oferta, para que o Senhor receba o meu culto, para que o Senhor receba a minha adoração. Amém. A oração do Pai Nosso é uma oração tão pequena, né? Uma oração tão simples, mas que tem um englobamento geral na palavra do Senhor. Amém. Ela não fugiu de nada. Perdoa, Senhor, as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aqueles. E é uma oração justa. É uma oração justa que eu faço diante do Senhor, diante das aflições. Amados, é difícil talvez perdoar, é difícil talvez esquecer algumas situações que nos ocorrem
na vida com as outras pessoas, muitas das vezes, mas nós também, às vezes nós se sentimos magoados, mas nós também magoamos. Nós devemos sempre lembrar disso. Às vezes nós se sentimos magoados, mas nós também magoamos. Às vezes nós sentimos feridos, mas nós também ferimos alguém. Talvez com palavra, com gesto, com atitudes. Mas a palavra do Senhor, ela engloba totalmente aí na oração do Pai Nosso o perdão. Perdoa, Senhor, as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aquele que tem me ofendido. Se você tem perdoado aquele que tem te ofendido, você tem alcançado o perdão de Deus. Mas se talvez você não tenha conseguido perdoar, ore a Deus para que o Senhor venha entrar no seu coração, na sua vida, para que você consiga liberar perdão, para que as suas orações sejam ouvidas, para que o seu culto, para que o seu louvor, a sua adoração chegue com um cheiro suave até a narina do Senhor. E Ele receba. E a palavra do Senhor nos ensina no verso 13: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amados, o Senhor nos diz que até o próprio Jesus, Ele foi tentado. Mateus, no capítulo 4, fala sobre a tentação de Jesus, que o Senhor foi levado ao deserto pelo Espírito Santo e ali Ele foi tentado. Amados, o inimigo da nossa vida, ele é tão astuto. Se ele foi lá infernizar a vida de Jesus, o Filho de Deus, quem dirá a nós? Quem dirá a nós? Que somos falhos, somos errantes, somos pecadores. Quando o Senhor estava ali orando com os discípulos, o Senhor disse a eles? Orai e vigiai, para que não caiam em tentação. Amados, o inimigo, ele é astuto. Ele é astuto. Diz que ele está ao nosso derredor como um leão que ruge, procurando alguém para tragar. Mas o pastor Itamar também sempre nos lembra disso, que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Acampa ao redor daqueles que temem a quem? A Deus, e os livra. Amados, nós temos que se mostrar firmes no dia da tribulação, no dia da angústia, no dia que talvez a nossa vida nós somos tentados a errar, somos tentados a pecar. Eu sempre que às vezes conversando com o compadre, com o anjo, eu costumo dizer, o inimigo ele tem tempo, amados, para observar eu e você o dia inteiro. Ele sabe da nossa necessidade financeira também. Nós temos um Deus que nos conhece, o nosso pensamento, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Mas o inimigo ele é observador, através das nossas atitudes. Ele sabe quando a gente está passando um perrengue financeiro, sabe talvez se a gente está enfrentando uma crise matrimonial, sabe muitas das vezes quando nós nos encontramos desempregados. E muitas das vezes ele pode colocar, ele não conhece o nosso pensamento, mas ele pode querer induzir eu e você à tentação, a cair no erro. É aí que nós temos que estar firmados em Cristo, firmados na palavra do Senhor, firmados e saber que é o Senhor quem cuida, quem zela por mim e pela sua vida. E aqui vai dizer, Senhor, livra-nos de todo mal, porque Teu é o reino, é o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Amados, a vida de um cristão, a vida do homem e da mulher de Deus, é para honrar, louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. O reino do Senhor, amados, como ele já começa lá, a oração do Pai Nosso, que é que o Senhor, Ele está nos céus. E aqui embaixo a gente vai dizer, isso é um quebrantamento de coração, é nós reconhecendo que o Senhor, que dele é o reino, o poder e a glória, pertence a Ele. Pertence ao Senhor, o nosso Deus, aquele que criou eu e você, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que conhece a minha e a sua vida, o meu e o seu coração, aquele que sabe. Diz que esses dias eu vi uma reportagem, até um amigo meu falou,
que existem, ele publicou lá, eu acabei vendo, segundo os astrólogos, as pessoas que estudam aí os céus, os planetas, diz que existem mais estrelas no céu do que areia no mar. Amados, pega um punhado de areia, não precisa nem ser do mar, de construção mesmo, você não conta. E existe mais estrelas no céu do que a areia do mar, segundo os astrólogos, né? Um estudo científico. E diz que o Senhor a chama cada uma pelo nome. Amados, se o Senhor sabe o nome de cada estrela, quem dirá o meu e o seu nome? A palavra do Senhor nos ensina que Ele tem o nosso nome gravado na palma de suas mãos. Se eu não estou enganado, está escrito no livro de Isaías. Ele tem o nosso nome, amados, gravado na palma de sua mão. O Senhor, Ele nos conhece. O Senhor, Ele nos sonda. O Senhor, Ele está conosco na minha e na sua vida. Eu quero voltar no 11, amados. Eu pulei, eu parti direto para o 12. Que diz, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Amados, o nosso melhor pão diário se chama Bíblia Sagrada. Se chama Bíblia Sagrada. Se chama a Palavra de Deus. Eu orar ao Senhor, eu falar, Espírito Santo de Deus, traz ao texto ao meu coração, para que eu venha entender o texto, para que eu venha entender o que a sua palavra está dizendo. Mas o Senhor também, Ele sabe das nossas preocupações, vamos dizer assim, do dia. Como o alimento. O pão representa também tanto o alimento espiritual, como o Senhor se compara, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E nós precisamos também do nosso alimento para o nosso corpo físico. Tomar um café da manhã, almoçar, jantar, às vezes café da tarde, jantar novamente à noite. Eu não sei qual é a dieta, né, o costume de cada um, mas nós precisamos desse mantimento físico. E o Senhor nos diz, dá-nos hoje o pão de cada dia. Isso, amado, também se arremete ao cuidado de Deus para mim e para você. A palavra do Senhor diz, não estejais ansiosos por coisa alguma. Nem o que vai comer, nem o que vai vestir. A palavra do Senhor diz, olhe para as aves dos céus. Elas não plantam, elas não ajuntam em celeiro, mas o Pai Celestial as sustenta. Quem dirá vocês? Algumas traduções vai falar até sobre os pardais. Fala que o Senhor, Ele cuida dos pardais. E vocês, não valem mais do que muitos pardais? Amado, esteja sob o cuidado de Deus. Não que talvez eu não deva fazer plano para amanhã. Eu sempre costumo dizer, né? Eu vou talvez, recebo uma herança financeira, falo, vou gastar tudo hoje, que eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Não, isso aí é falta de sabedoria, né? A gente tem que pensar assim. Mas a palavra do Senhor nos ensina que eu não esteja preocupado, eu não esteja preso a essas coisas. Porque é Ele que cuida da minha vida. Porque mesmo eu tendo muito dinheiro, amanhã tem uma queda na bolsa, o banco pega fogo, acontece qualquer coisa no mundo, posso acordar muito bem, sem dinheiro nenhum. Durmo rico e acordo na miséria. Quantas pessoas já ouviram falar sobre isso? Que tinham dinheiro, que investiu na bolsa, investiu nisso e naquilo, e do nada a bolsa caiu e ficou sem nada, né? Como diz o outro, sem eira e sem beira. Mas que o nosso sustento esteja na palavra do Senhor, que a nossa confiança esteja no Senhor. Por isso que o Senhor nos ensina no versículo 11, dá-nos hoje o pão de cada dia. Amados, o Senhor, eu sempre costumo dizer isso comigo, às vezes, eu acho que acontece isso, você que é mãe de família, que é pai de família, quando você vê chegando o fim do mês, você vê que as coisas vão se apertando e você fica preocupado. É natural muitas das vezes, meu e seu, nós somos movidos a emoções, a preocupações. E todo o marido, toda mulher que é responsável pela sua família gosta muitas das vezes de estar com as coisas em dia, mas muitas vezes foge do nosso controle. E é uma coisa que eu sempre tenho comigo, o Senhor sempre me conforta o meu coração para não estar ansiosos pelo dia de amanhã. O Senhor sempre trouxe, eu estava um tempo preocupado, o Senhor disse claramente ao meu coração, eu não te sustentei hoje, amanhã eu sou o mesmo Deus. Se eu te sustentei hoje, amanhã eu sou o mesmo Deus, não sou só o Deus de hoje.
A palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será eternamente. Então, o nosso Deus, amados, Ele nos sustenta todos os dias da nossa vida. Porque Ele nos sonda, porque Ele nos conhece. Ele sabe da minha e da sua necessidade. Tanto é que esse texto diz que a ansiosa solicitude pela vida. Quando aquele texto que Mateus fala que o Senhor Ele sustenta as ervas do campo, que está viva hoje e amanhã geada mata. Que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão lindo como os lírios do campo. Se o Senhor cuida do campo, se o Senhor cuida dos pássaros, quem dirá de nós, amados, que aceitamos Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Aceitamos Ele como Filho. A palavra do Senhor nos ensina isso. O pastor Itamar sempre nos lembra que mesmo nós sendo maus, sendo pecadores, sendo homens e mulheres errantes, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quem dirá o nosso Pai Celestial? Amados, confie no cuidado de Deus. Confie na palavra do Senhor. Olha Ele constantemente. O Senhor, Ele é uma fonte inesgotável, amados, para a minha e para a sua vida. Amados, é esta palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, a oração do Pai Nosso. Que você sempre ore ao Senhor. Peça para Ele, amados, te ensinar a orar. Aqui está, vamos dizer assim, uma simples oração curta, nada repetitivo, mas uma oração que abrange, vamos dizer assim, a Bíblia inteira, a palavra de Deus inteira. Resumida num Pai Nosso, o Senhor ensinando aqueles homens a orar ao Senhor, ensinando eu e você. Essa palavra que o Senhor trouxe no meu coração, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém, querido, graças a Deus. Eu quero convidar você, querido. Muitas pessoas estão clamando, muitas pessoas estão precisando. Hoje eu tive 2 ou 3 pedidos de oração. Eu quero convidar você a tirar 5 minutinhos agora. 5 minutinhos é muito pouco. Mas 5 minutos do teu tempo eu quero convidar você agora. Você que conseguir se colocar de joelho. Eu sei que tem pessoas que não vão conseguir. Mas eu quero que você ore ao Senhor esses 5 minutos. Você que está nos assistindo, tem várias pessoas nos assistindo. Irmã Ângela, irmão Toninho, Margarete, Amanda, Tia Dinha. Várias pessoas estão assistindo lá no Chile. Miguel e a família deles estão nos assistindo. Querido, tire 5 minutos agora. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos até dar uma desligada nessa luz. Nós vamos orar ao Senhor 5 minutos. Lembre das famílias que perderam. Lembre das famílias que estão passando por angústia, clamando ao Senhor por um milagre. E querido, lembre das pessoas que não conhecem Jesus Cristo como Senhor. Tire agora esse momento, em nome de Jesus. Olha o Senhor. Eu vou orar junto com você. Se você conseguir, querido, se ajoelhe, se prostre na presença do Pai. O que é orar? É dizer, Senhor, eu não conheço as pessoas que estão na UTI lá no hospital regional. Aleluia. O que é orar é dizer, Senhor, eu não conheço a família da irmã Luzia que perdeu o pai, mas o Senhor conhece ela. Clame a Ele, Senhor, clame a Ele, querido. Mesmo que você não conheça, tem pais e mãe angustiadas nesse momento. Pais e mães angustiadas, sabendo ou querendo saber onde está o filho dela. Será que ele está vivo? Será que ele está agora numa boca de droga? Pais e mãe, querido, estão dizendo, meu filho está preso há tantos anos. Será que ele está vivo? Querido, se coloque no lugar de uma mãe que durante essa pandemia foi cortada toda a visita. Desde o ano passado, mães choram por filhos que outra hora estava junto com elas, indo na igreja. Filhos que cantavam
Filhos que eram pastores não vigiaram e hoje estão presos. Ore, querido, o seu clamor. A Bíblia diz que se nós unirmos a nossa oração em concordância, mediante o Espírito Santo de Deus, você que está aí na sua casa, a Bíblia diz que se você concordar em oração, clamando ao Senhor, você está ligando aqui na terra e será ligado no céu. Ó Senhor, em nome de Jesus, quantas pessoas estão precisando, Deus. Senhor, o Carlos Augusto, ó Deus, está precisando de um milagre. De um milagre, Senhor, numa documentação. Senhor, em nome de Jesus, o Bruno, ó Deus, o Bruno, um jovem, está com Covid. Está passando com certeza por um momento difícil, um momento de incerteza. Mas Deus, eu creio num Deus que é onipresente. O mesmo Deus que está aqui agora na cidade de Assis, que está nesse culto da igreja Templo de Adoração de Jeová Jireh, é o mesmo Deus que pode enviar um anjo ali na cidade de São Paulo, tocando na vida daquele jovem. Ah, Deus, em nome de Jesus, eu oro pela vida da Bruna também, papai querido, que está aí esperando talvez um tempo para fazer um resultado no exame de Covid. Ah, Deus de poder, oh Deus de graça, eu oro pela vida do irmão Cláudio, Senhor, que está passando também por um momento difícil na vida dele. Ele está angustiado. Hoje eu conversei com ele e falou: pastor, está sendo difícil. Ele também está fazendo um tratamento de Covid. Deus, eu oro pela irmã Silvana, Pai, que está na UTI. Foi internada, papai querido, dia 23 desse mês, e ontem ela foi para a UTI, Pai. Eu creio no poder da oração, eu creio no poder do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Senhor, eu oro e apresento essas vidas, Senhor, Luiz Carlos, pai do Bruno, que sofreu um acidente, está com o pé quebrado e precisa, Senhor, de uma cirurgia. Eu oro pela mãe do Bruno, Pai, que está em outro estado e com certeza está preocupado com o filho aqui na cidade, no estado de São Paulo. Deus, eu oro pelas famílias, Senhor, que perderam seus parentes, seus filhos. Ah, Senhor, eu sei que não é fácil perder um ente querido, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, papai querido, Deus amado e Deus santo, eu oro pela vida da Verônica. Ah, Senhor, a Verônica Gomes está precisando de um agir, de um milagre. Deus, eu oro pela família do Miguel, Raíssa, do Arthur, da Maria Rosa, Deus, que estão lá no Chile, Pai. Lá também eles estão passando por um momento difícil. Aquele lugar está fechado. Ali eles têm 2 dias na semana só para ir para o mercado. Ali não estão trabalhando, estão proibidos de sair na rua. Lá estão proibidos de adorar, de exaltar o seu santo e bendito nome. Ah, Deus de poder, Deus de graça. Eu apresento, ó Deus, a vida da Nancy, papai querido, minha irmã, Senhor, que está lá na casa dela. Ela está passando por um momento de saúde, Pai. Muitas coisas têm acontecido. Ela tem feito exames, papai querido. Eu te clamo, Senhor, em nome de Jesus. Deus de poder, ó Deus de graça. Eu peço pela vida da Cátia, ó Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ela está clamando e precisando de uma bênção, papai querido, Deus amado, Deus santo. Eu oro, Deus, pela vida do Carlos Reis, Senhor, na área da saúde, Pai. Oh, Espírito Santo, Deus amado e Deus santo. Eu oro pela vida da Lília, papai querido, Deus de milagres. O Senhor é um Deus de milagres, um Deus de poder. Deus, eu oro pela vida da família do Vanderlei, da Edna. Eu oro pela vida do seu Edson, Pai. Ó Deus, eu oro pela vida da Vânia, papai querido, que está fazendo um tratamento. Senhor, Deus de poder, onde ela estiver agora, Deus, coloque as tuas mãos, Deus. Dê graças
sabedoria para os médicos, ó Deus, para que ela possa, papai querido, Deus amado, Deus santo. Ah, Senhor, eu oro pela vida do Alex, pela vida, Deus, da Jéssica, papai querido, esposa do Leandro, ó Deus, que está aí passando por esse momento dessa gravidez. Deus, eu oro para todos os médicos, Pai. Essa semana eu conversei com o Dr. Edson. Dr. Edson Knaif, todos os médicos estão carregados, sobrecarregados de tantas e tantas vidas. O médico cuidando de 30, 40 pessoas, Pai amado e Pai santo. Deus, em nome de Jesus, entra com providência na vida desses médicos, Deus, que o Espírito Santo venha restaurar. Enfermeiras, papai querido, equipe de saúde, equipes dos hospitais, ó Deus, estão ali esgotados, cansados. Ah, Deus de poder, ó Deus de graça. Ó Deus, eu oro pelos prefeitos, eu oro pelos vereadores de toda a cidade do Brasil, eu oro pelo mundo aí, Senhor. Deus, eu oro pelos governadores, papai querido, deputado estadual, deputado federal, senadores, nosso presidente. Pai, eu oro, Senhor, por esse tribunal superior, papai querido, Deus de poder, Deus de graça. Senhor, vai trabalhando, vai operando, vai mudando, papai querido. Ah, Espírito Santo, Deus de poder, Deus de graça, Pai. Quantas pessoas estão desempregadas, Pai? Quantas pessoas estão desempregadas, papai querido, Deus amado, Deus santo. Eu clamo pelas essas vidas que estão desempregadas. Essas vidas que estão precisando de uma porta de emprego, papai querido, Deus amado, Deus santo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, papai querido, Deus amado, Deus santo. Pai, eu clamo, vidas estão passando, quantas pessoas estão precisando, pedindo ajuda, papai querido, Deus amado, Deus santo. Estão pedindo ajuda, estão precisando de alimento. Pessoas têm clamado, pessoas têm buscado ajuda. Quantas pessoas nós temos visto aí no semáforo, pedindo ajuda, crianças vendendo, pessoas pedindo por mudança. Ah, Senhor, Deus cuida das firmas, Pai. Cuida dessas firmas, Deus querido e Deus amado, Deus santo. Cuida dessas firmas, papai querido. Pai, vai providenciando, Senhor, cuidando dessa situação financeira, Pai. Deus de poder, ó Deus de graça. A família da Sônia, Pai querido, Deus amado, Deus santo. A família da Adriana, a família do Alex, Pai. Da Thaís, da Sueli. Oh, Deus, a família da Fátima, a família da minha mãe. Oh, Deus de poder, as famílias, Deus, que estão precisando. Senhor, salva, Senhor. Usa a nossa vida para buscar as pessoas que estão afastadas de Cristo. Usa a nossa vida como sal e luz dessa terra. Desperta a minha vida, Pai. Que o Espírito Santo incomode a minha vida para buscar essas pessoas. Deus, eu oro pela vida da Tiadinha, pela vida do tio Twin. Eu oro pela vida da Nadir, eu oro pela vida da Bia, do Mateus, do Miguel. Eu oro pela vida do Guilherme, pela vida da Natália, pela vida da Maria Luísa, Pai. Eu oro pela vida da Luzia, do Gilvan. Ó Deus, eu oro em nome de Jesus Cristo pela vida da Márcia, pela vida do Otávio, Pai, Deus de poder, de graça. Querido, se coloque de pé e adore o Senhor. Nós vamos clamar a Deus. Cante a Ele logo depois nós vamos encerrar esse culto. Deus, amado, a sua oração, a Bíblia diz que tem muito poder. Porque você ora e você é justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Clame a Ele, cante a Ele. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração.
Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados com tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Amados, nós vamos passar no momento dos dízimos e da oferta e vamos estar logo após encerrando o nosso culto. Quero estar orando com você rapidamente, mesmo que você que não veio preparado financeiramente, eu digo, mas eu creio que você veio com o seu coração para ofertar a sua vida no altar do Senhor, amém? Pai, nós queremos orar, pedindo ao Pai para que o Senhor venha abençoar cada dizimista, cada ofertante da sua casa, que o Senhor venha, Pai, sondar cada dia mais a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, e que sempre, ó Pai, nós possamos, ó Pai, oferecer a nossa vida, o nosso coração, diante da sua presença, diante do teu altar, com todo amor, com toda alegria, com toda sinceridade. Fique conosco, ó Pai, nos traz paz, ó Deus, ao nosso coração, nos despede em paz, cumpra em nós, ó Pai, os seus planos, o seu propósito, o seu querer, a sua vontade. Nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória e a certeza de que o Senhor está conosco todos os dias. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode ter vida aqui na frente, amados. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, graças a Deus, amados, está encerrado o nosso culto. Se o Senhor permitir, domingo às 7h30 da noite nós estaremos aqui. Amém? Deus abençoe a todos. Glórias a Deus.